Estamos de volta com o Unicine agora para conversarmos sobre um filme chamado Esfíncter, curta-metragem realizado pela Turma 2004, dirigido por Zeca Brito. Para falar sobre essa produção, estamos com o Zeca e com o professor do CRAVE, o produtor Beto Rodrigues. Olá, sejam bem-vindos aqui ao Unicine. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado. Zeca, então fala pra gente, em primeiro lugar, né? Os 4 personagens do filme, eles travam vários diálogos ali naquele carro e tudo parece muito natural. O que estava pré-escrito e o que foi inventado na hora, se é que existe alguma coisa inventada na hora por ali? A gente ensaiou bastante, eu havia um roteiro, né? Os diálogos estão seguindo o roteiro, mas tem alguns momentos de improvisação. Aquela hora que eles param no pedágio, é um momento de improvisação. Tem uma ou outra falinha no decorrer do filme que são espontâneas, que vieram no ato da filmagem. Mas como é um filme que se passa num espaço muito reduzido, que é um carro, eu tinha que ter um controle muito grande do que ia ser dito por cada um, porque eu filmei separadamente cada ator. Eu não podia filmar os 4 juntos ao mesmo tempo. Então eu tinha que filmar só uma com a equipe de som, com a equipe de fotografia dentro do carro. Depois só um ator com a mesma equipe. Então esse ator tinha que saber para onde jogar as falas e que fala ele tinha que dizer em cada momento. Então foi muito ensaiado. Essa espontaneidade ela se dá na montagem, né? Porque o roteiro foi muito... Até hoje, se eu fosse filmar, talvez eu fosse ser um pouco menos ligado no roteiro. Mas como a gente já trabalhava um ano aquele roteiro, porque era meio que um trabalho de conclusão do curso, acompanhado pelos professores, então tinha que meio que seguir aquilo que estava, né, previsto. Mas é interessante porque na hora de ver o filme não parece, na verdade, que foi tudo tão ensaiado, assim, parece muito espontâneo, na verdade, também. Então, né? Porque a coisa, o resultado funcionou, fluiu. E, Beto, é bem curioso também observar, né, que aqui a Unicinos é uma grande produtora de curtas-metragens, na verdade, né? Todo ano tem muitos curtas saindo aqui da universidade, até porque os alunos vão se formando. Queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa vocação da Unicinos também como uma grande produtora de curtas-metragens. Bom, começando falando pelo filme do Zeca, que é bastante transgressivo, eu acho que as primeiras turmas da Unicinos ainda se buscava narrativas muito convencionais, porque era o primeiro curso de cinema que estava produzindo obras próprias e obviamente essas turmas tinham referência no que a produção audiovisual do Rio Grande do Sul, os curta-metragistas do Rio Grande do Sul, tinham feito até então. E eu acho que filmes como o do Zeca, eles foram saindo um pouco à margem, por terem uma linguagem mais transgressiva. E acho que isso vem acontecendo de anos para cá, especialmente nos últimos 3 ou 4 anos, que é uma diversificação impressionante. Assim. Aquilo que falta no Brasil hoje, que é o cinema de gênero, existe aqui dentro do curso de realização audiovisual. E tu pensaste também como um gênero, na verdade, o teu curta, quais são as influências e quais são os filmes da bagagem assim, que tu trouxe para colocar dentro desse... Meu filme é sobre uma dúvida, sobre a dúvida de como é o seu primeiro filme, de como fazer um primeiro filme e com essa expectativa de fazer um grande filme, né? E o filme tem um pouco de autocrítica também, uma falsa modéstia, às vezes, de tentar, tô fazendo isso, mas ao mesmo tempo não tenho tanta pretensão. É uma coisa meio também de insegurança, um pouco juvenil, de estar fazendo o primeiro filme e não ter muita certeza se aquilo ali é certo, se aquilo é errado, mas é um filme de intuição e de dúvida. E é sobre a bagagem, é sobre os 4 anos que eu vivi aqui no curso, sobre esse percurso de todo dia se deslocar dentro de um carro com os amigos, falando sobre cinema, estudando cinema, refletindo sobre as coisas que a gente aprendeu no dia anterior, sobre aquilo que a gente ia tratar naquela tarde. É um filme sobre os filmes que a gente assistia, que a gente gostava, os que a gente não gostava. É um pouco sobre esse momento que eu vivi como estudante de cinema, vindo para a Unicinos, trocando com os colegas. E essa paixão. Eu acho que ele tem umas tiradas bem Monty Python, assim. Eu tenho um episódio até, eu tenho um amigo que é ator e dublador espanhol, que agora está vivendo em Porto Alegre. E naquela época ele já estava, recém o primeiro ano aqui, foi jantar na minha casa, eu estava com o roteiro do filme do Zeca. Aí eu comecei a ler trechos do roteiro, a gente não parou mais de rir. Ou seja, ele funcionava como uma peça de humor já na planta, né? no roteiro. E acho que isso que o Zeca conseguiu de fazer com que os atores contracenando somente com a câmera, porque no teatro tu está contracenando fisicamente com outro ou outros atores, no cinema às vezes tu está contracenando exclusivamente com a câmera, e tu conseguir criar uma sintonia, uma química nesses diálogos, realmente é isso que o Zeca falou, que é uma coisa que a gente tenta passar ao longo do curso, a necessidade do processo de preparação para filmar ser muito intenso e muito profundo. E, bom, tu escolhesse ainda atuar no próprio curta também, né? Como é que foi isso também de chamar teus colegas também que estudavam aqui junto contigo? O elenco basicamente são 2 atores, que é a Luísa e o Fábio Erdos, e eu e o Luiz Fernando, que eram estudantes. O Luiz Fernando era o nosso motorista já oficial, que nos levava para a Unicinos e foi ali para o filme fazer um personagem. Essa necessidade de ser um pouco autobiográfico, de falar um pouco da minha vida também. O filme é um pouco sobre o que eu vivi ali, é super pessoal, né?
Então eu não podia também botar todas as palavras na boca dos outros. Eu também queria dar a cara a tapa, assim, porque eu também estava lidando com uma instituição super formal, mas ao mesmo tempo que me dava liberdade para fazer o que eu quisesse. E eu queria falar um pouco dessa contradição também, né? Por isso que o filme fala sobre essas liberdades, a liberdade de expressão, de poder botar palavrão, de poder botar, tratar da vida como ela é, talvez. E é legal o Beto contar essa história do espanhol que ele leu, do argentino, né? É o espanhol. Espanhol que tu leu esse roteiro. Porque na época tu me contasse isso, eu ainda não tinha filmado o filme. Isso foi super importante para mim acreditar um pouco naquilo. E o Beto é um parceiro que depois que eu me formei, hoje a gente tem trabalhado juntos, tem feito outras coisas. Então é importante também a gente receber no momento de formação esse incentivo para sair do curso e acreditar naquilo que a gente faz e seguir seguir arriscando, porque na verdade é um grande risco, né? Tu faz um filme ali entre 4 e 5 pessoas e aí tu vai sentir o filme depois, né? Na sala de cinema, com o público. Então é sempre um risco, a gente tem que ser ousado, não tem que temer, tem que acreditar também na nossa intuição. E o filme foi bom como ponto de partida, para mim, como primeiro filme, também muito por isso, assim, para arriscar e muita coisa que eu tinha planejado durante a filmagem eu tive que adaptar e entender que o cinema também é isso, é o embate com a realidade, com o que é possível, com o que a gente tem na mão. O Beto falou antes da transgressão, né, do filme, e realmente a gente consegue perceber até por causa dos diálogos também, né, como o Zeca falou, né, com vários palavrões também. Os próprios personagens dizem que a linguagem é chula em alguns momentos, né. Isso não acaba restringindo também um pouco o público, ou isso não deve ser pensado na hora de fazer um curta, ainda mais universitário, que tem que realmente experimentar? Eu acho que o curta-metragem dentro da universidade é um exercício acadêmico. Então, tu tem que ter muita liberdade para fazê-lo, senão tu não vai constituir uma autoralidade. Eu acho que nesse aspecto, a gente não deve ter nenhum tipo de controle. Obviamente, se o filme exceder aquilo que são certos parâmetros sociais de controle e regramento, ele não vai poder passar em certas mídias, mas ele vai continuar valendo como um exercício. E o filme do Zeca, inclusive, passou no Multishow, ele foi adquirido pelo Multishow. Eu acho que ele, de uma maneira geral, ele dialoga hoje com aquilo que nós temos curiosidade como professores, que é saber o que os alunos falam nos corredores, né? Ele traduz o diálogo dos corredores, os professores sempre entram com aquela paranoia em sala de aula, sempre tentando ver como os alunos o estão vendo, né? E esse crivo, até porque a gente está exercitando conteúdos, informações ali dentro, e que cada um já tem o seu processamento, a sua bagagem própria. E eu acho que o filme traduz isso de uma forma bem livre. Esse é um dos poucos filmes no CRAVE que traz esse cotidiano dos alunos para dentro da narrativa. Chegou a ser uma preocupação tua, Zeca, também, o linguajar ali dos personagens, assim, tipo, isso vai restringir ou não? Realmente tu queria mesmo Não. Tanto que o filme é um filme chamado Esfíncter, né? O esfíncter já diz tudo, é o esfíncter anal externo. Então, a gente tem várias palavras para denominar isso, mas eu já sabia que o filme ia estar lidando com palavrões e queria muito, porque na verdade é um filme que ele é só da palavra, tu não tem nenhuma nudez, não tem sexo, não tem violência, só tem coisas sendo ditas, né? E é justamente sobre o poder da palavra, sobre como construir dialética através da palavra, através da reflexão, através da dúvida, através, né, das opiniões diferentes, diversas. E eu achei muito curioso que no final do filme tu mesmo diz, né, daqui a 10 anos eu vou olhar para ele e vou me arrepender. Depois de 8 anos que passou, eu vou dizer, de novo. Por que eu fiz essa merda, né? Um pouco também por essa consciência, assim, meio que tem ali, o filme tem um diálogo com as artes plásticas. No final ele diz assim, o filme não é sobre a história vai ser sobre a origem do mundo, né? Que é um quadro do Gustave Courbet, que o Gustave Courbet, em 1860, botou no museu um quadro que era uma vagina, um enquadramento de uma vagina. E todo mundo ficou chocado. E ele disse, não, isso não é uma vagina, isso é a pintura de uma vagina. Isso não tem que ter valor pelo que ele representa, e sim pelo que ele é como pintura em si. E o Esfíncter é um pouco isso, não é um filme sobre cu, não é um filme sobre esfíncter, é um filme sobre cinema, né? Ele tem que ter valor pela reflexão que ele faz com o cinema em si. E ali eu tô, nesse momento que eu digo isso, daqui a 10 anos tu vai te arrepender, também acho que é um pouco dessa questão plástica, assim, de tu pensar assim, tu faz um desenho hoje, amanhã tu vai fazer um desenho que obrigatoriamente vai ter que ser melhor, e daqui a 10 anos tu vai fazer algo sem vergonha daquele teu primeiro desenho, entender que aquilo foi o processo. E o filme é sobre o processo de fazer um filme. Então acho que também é um pouco de uma consciência. Daqui a 10 anos eu espero ser o melhor cineasta e me arrepender disso que eu fiz, porque eu espero estar num outro estágio, né? De evolução intelectual, de compreensão estética. E também um pouco assim de meio que lavar as mãos, assim, se isso aqui for uma porcaria e eu não tenho certeza se é bom ou não, pelo menos daqui a 10 anos eu vou estar... Já me arrependi antes, assim, né? Pra não
não deixar que a consciência me destrua depois no futuro. Bacana, então. Quero agradecer a presença de vocês aqui no Unicine. Zeca Brito, Beto Rodrigues, muito obrigado pela participação. Obrigado. E o Unicine vai chegando ao fim por aqui. Na próxima semana tem mais curtas-metragens aqui na TV Unicinos. Grande abraço a todos e até a próxima.